O ouvidor de polícia Cláudio da Silva foi ameaçado 2 vezes por investigar as mortes e supostos abusos na Operação Escudo, no litoral de São Paulo. Detalhes quem traz agora ao vivo para a gente é a Beatriz Manfredini. Beatriz, quais são as informações em relação a essas ameaças sobre as quais eu citei agora, hein? Olha, Lívia, foram 2 episódios de ameaça, o mais recente agora no dia 9 de agosto, na semana passada, e o primeiro no dia 2 de agosto, todos depois do início da Operação Escudo, que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, deixou 16 pessoas mortas. Eu e a nossa produtora, Isabela Noleto, tivemos acesso aos boletins de ocorrência feitos nas 2 ocasiões pelo ouvidor das polícias, Cláudio da Silva. Então, nessa ameaça mais recente, do dia 9 de agosto, o que nós conseguimos apurar é que uma pessoa ligou para a ouvidoria das polícias perguntando qual era a placa, o modelo e a cor do carro do ouvidor Cláudio da Silva. Essa pessoa, que não se identificou, também queria saber qual era a agenda do ouvidor naquele dia e se ele retornaria ao prédio. Isso foi entendido como uma ameaça, né, e foi registrado na delegacia. O primeiro caso, do dia 2 de agosto, também foi um caso de ameaça e de injúria racial. Na data, o ouvidor Cláudio da Silva recebeu prints de mensagens que circulam no WhatsApp em um grupo chamado Polícia Penal Assuntos. Nós temos também esse print e o que dizem as mensagens nesse grupo é o seguinte: olha, não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que nada está acontecendo. Demorou para matar esses vagabundos e quem estiver apoiando o bandido, igual esse negro maldito e esse ouvidor das polícias, tem que morrer também. Essa é a minha posição, vai virar uma guerra e eu estou pronto. Uma mensagem, então, que circulou nesse grupo Polícia Penal Assuntos, em referência ao ouvidor Cláudio da Silva e as investigações, então, desses supostos abusos que podem ter acontecido por parte das polícias na Operação Escudo. Esse caso desse print também foi registrado, né, pelo ouvidor num boletim de ocorrência na delegacia e então agora as investigações continuam. Mais cedo eu conversei com o ouvidor das polícias, Cláudio da Silva. Ele disse que vai continuar trabalhando normalmente e que agora, inclusive, mais motivado porque sabe que está no caminho certo. Foi isso que ele me disse mais cedo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública falou pra gente que investiga esses casos, inclusive o último de constrangimento ilegal, né, da última quarta-feira, dia 9, que a vítima foi ouvida e informou o número de telefone do autor daquela ligação, que queria saber carro, placa, modelo e qual a agenda do ouvidor. A SSP diz que esse caso está registrado e que eles tentam esclarecer os fatos e então entender quem são as pessoas responsáveis por isso. A SSP diz ainda, olha, que desde o início da gestão disponibiliza policiais para fazerem a escolta do ouvidor e que, além disso, a própria SSP já determinou a instauração de um inquérito para apurar as denúncias. A gente lembra também, para fechar, Lívia, que dessas 16 mortes que aconteceram na Operação Escudo, até agora, o que foi entregue, né, em termos de câmeras corporais, aquelas câmeras dos uniformes dos policiais que foram pedidas aí por investigadores, foram 6. Das 16 mortes, 6 possuíam essas câmeras, então, corporais, registrando toda a ação. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, já falou sobre o assunto, que esse é um fato comum e que se sabe que não são todos os policiais, nem todas as corporações que têm as câmeras instaladas nos uniformes. Lívia. Mais uma vez te agradeço as informações, Beatriz Manfredini. Vamos às análises desse caso para você agora. Diogo Schelp, começo contigo. Nós temos então essa Operação Escudo que continua, as investigações em relação a suspeitas de abusos por parte de alguns agentes de segurança também continuam, mas chama a atenção a gravidade dessas ameaças que foram feitas ao ouvidor das polícias. Ameaça de morte, injúria racial, isso precisa urgentemente ser investigado com profundidade. Com certeza, Lívia. É evidente que essas instituições, quer dizer, esses órgãos que existem justamente para fiscalizar a atuação da polícia, fiscalizar a atuação de um dos braços do Estado que tem o monopólio da força, é essencial, porque senão torna-se uma situação de barbárie.
né? Uma situação em que não há como ter o contrapeso, a fiscalização daqueles que detêm o monopólio da força. É óbvio que a polícia tem que ter capacidade de atuar, capacidade de combater o crime organizado, mas essas operações dentro de comunidades, que obviamente são usadas como escudo pelo crime organizado, pelos criminosos, elas precisam ter regras, precisam ter protocolos, e não é possível ter uma liberalização total do uso da força, em que muitas vezes isso leva a situações como a que a gente viu no Rio de Janeiro, em que uma menina foi morta dentro de casa brincando por um tiro em meio ao fogo cruzado entre bandidos e polícia. É preciso que o ouvidor tenha respaldo do Estado, do governo do Estado, para que ele seja protegido e para que possa fazer as investigações que são necessárias. Pois é, Beraldo, a ouvidoria é um órgão independente, tem toda a estrutura para fazer esse tipo de investigação. Agora, essas declarações chamam muito atenção e a gente até ressalta que é a reportagem exclusiva aqui da Jovem Pan. Olha, Tiago, a gente precisa separar esse episódio em duas partes, né? Primeiro, a polícia está reagindo a um ataque que sofreu, ao assassinato de um policial em serviço. A primeira morte, se não me engano, de um policial da Rota em serviço na história da Rota. E aí o que você tem que ter? A polícia atuando firme, porque a polícia existe para proteger a sociedade, e essa proteção da sociedade se dá a partir do respeito que se tem às forças policiais. Se esse respeito é quebrado, a polícia precisa reagir, e isso é que a Polícia de São Paulo está fazendo. Houve abusos? Se houve, até agora não há nada que mostre que houve abusos. Mas se houve, se há esse questionamento, e não estou dizendo que não é legítimo fazer o questionamento, mas é importante que se apure, se investigue, que se demonstre ali o que foi feito. O trabalho da polícia, depois de executado, ele é um trabalho público, né? Você não pode revelar etapas da investigação enquanto ela está em curso, mas conforme o resultado é alcançado, é preciso que se mostre ali o que aconteceu, o contexto, qual foi o resultado. Esses que ficam fazendo bravata em grupo de WhatsApp, esse é um pessoal que, obviamente, não representa a Polícia de São Paulo. Esses aí precisam ser investigados também, porque a gente não pode admitir um ambiente onde se normalize esse tipo de coisa. A polícia tem que ser respeitada e a instituição, sobretudo, tem que ser ainda mais respeitada. Bom, a gente vai